vou esquecer o olhar dela. Aquele olhar tão cheio de dor e ao mesmo tempo de uma força que eu mal compreendia na época. Eu tinha apenas 13 anos e a primeira vez que a vi, parecia que o mundo parava em volta de mim. Eu estava no corredor da escola e ela estava na ponta oposta, no final do corredor, com os olhos fixos em mim. Não era um olhar normal. Não era uma simples curiosidade ou indiferença. Era algo muito mais profundo, como se ela soubesse algo que eu não sabia, mas que eu tinha medo de descobrir. Eu não entendi na hora, mas agora, olhando para trás, sei que aquele olhar estava carregado de um julgamento que vinha de muito mais longe do que minha vida ou a dela poderiam imaginar. Eu era uma menina branca, com os olhos azuis e um cabelo liso que parecia não entender o peso da história que ele carregava. Eu cresci em um ambiente onde tudo o que eu via se refletia no que eu queria ser. Minha família, como tantas outras, não compreendia o que significava estar em um mundo em que a cor da pele dividia os espaços, dividia os direitos, dividia a dignidade. Eu não sabia, mas aquela mulher sabia. Eu nunca tinha reparado nas palavras que me rodeavam até aquele momento. O que me parecia natural agora soava como veneno. Aquelas coisas que diziam sobre eles, como se fosse normal, como se fosse óbvio, como se fosse aceitável. Ela estava sentada na mesa de trás, com um grupo de meninas negras, e a observei por segundos que pareciam horas. O modo como ela se movia era tão diferente de tudo o que eu conhecia. Não havia espaço para o medo nos olhos dela, nem para a timidez. Ela carregava em si a própria resistência. Eu sabia que ela sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que ela tinha algo em sua alma que me faltava, algo que não pude entender naquele momento. E então, a primeira vez que ela falou comigo, eu fiquei paralisada. Eu mal podia olhar para ela enquanto me aproximava, com um sorriso, e me entregava um papel que ela parecia ter me escrito. O silêncio foi o que mais me marcou. Tudo o que havia ao redor de nós parecia desaparecer. Eu me lembro claramente de como o papel estava um pouco amassado, com as bordas levemente dobradas, como se tivesse sido segurado com força por alguém com muita atenção. Ela não disse nada além de um simples leia. E eu li. As palavras no papel não eram palavras comuns, como você poderia imaginar. Era uma mensagem, mas ao mesmo tempo um desafio. O tipo de desafio que você sente na alma. Ela me escreveu sobre como eu, como branca, nunca poderia entender o que era viver o que ela vivia, mas que, de alguma forma, ela queria me mostrar o que se passava dentro dela, dentro delas, dentro de nós. Ela falava sobre a dor de ser invisível, sobre ser julgada por algo tão simples quanto a cor de sua pele. Sobre como eu, com todas as minhas vantagens, não via, mas ela via. E como isso a consumia. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Aquela mensagem, aquele pedaço de papel parecia ter sido jogado em mim como um peso, um fardo. Eu queria dizer algo, responder de alguma forma, mas as palavras não saíam. Eu fiquei com a carta por dias. Não contei a ninguém. Eu não sabia se queria contar, nem se devia. Não sabia como explicar o que sente quando li. Não sabia nem o que realmente significava o que ela tinha me dito. Eu só sabia que nunca mais conseguiria olhar para ela da mesma forma. Nunca mais seria a mesma. Com o tempo, comecei a perceber pequenas coisas, como o olhar dela quando me via em corredores ou nas aulas. Como a forma dela de se comportar parecia carregar uma leveza que eu não conseguia entender. Como se ela já tivesse se acostumado com o peso do mundo. E com o tempo, a dor dela também se tornou minha. E eu, uma menina tão alheia àquilo tudo, comecei a sentir algo que me incomodava profundamente. Uma sensação de impotência, como se eu estivesse em dívida com algo que nem sabia que tinha acontecido. Os meus amigos da escola começaram a comentar sobre ela, como se ela fosse diferente, como se ela fosse um tipo de ameaça. Eu ouvi tantas coisas. E o pior era que eu não sabia como me posicionar. Eu queria defender, mas as palavras escapavam de mim. Havia uma parte de mim que queria me afastar de tudo aquilo, que preferia ignorar as palavras que ela me escreveu. Preferia continuar com a vida confortável e sem complicações que eu levava até então. Mas não dava mais. Não dava para voltar atrás. A dor dela começava a ser a minha dor.
e tudo o que eu fazia parecia tão pequeno diante disso. Ela me desafiava a olhar para o que eu não queria ver, mas eu olhava. E foi o olhar dela que me marcou. Foi o olhar dela que me fez questionar a minha própria existência. Eu sei que você deve estar se perguntando o que aconteceu depois. Você deve estar querendo saber qual foi a consequência daquilo. E eu não tenho respostas fáceis, porque nada disso foi fácil. Mas eu vou te contar, com a mesma sinceridade que estou contando agora, que aquilo foi só o começo. O começo de algo que mudou minha vida para sempre. Os dias após a carta se passaram lentamente, como se o tempo tivesse se esticado de maneira insustentável. Eu não conseguia mais me concentrar nas coisas simples da vida. A escola, os amigos, as conversas sem sentido que antes preenchiam meus dias. Tudo parecia irrelevante, sem propósito, como se estivesse olhando para o mundo através de uma cortina de fumaça densa. E tudo o que eu conseguia ouvir era o eco daquela carta. Eu não conseguia parar de pensar no que ela havia escrito. Aquelas palavras ecoavam na minha mente, se repetiam, se fundiam com outras palavras que eu tinha ouvido ao longo da minha vida, coisas que eu nunca tinha dado a devida importância. E mais do que tudo, me atormentava o fato de que eu, de alguma forma, sabia que a carta não estava pedindo que eu fosse uma heroína ou que fizesse algo grandioso. Ela não queria o meu perdão, nem o da escola, nem da sociedade. Ela queria, na verdade, que eu visse. Só isso. E ver parecia ser o maior desafio. Aquela mulher, como um espelho, refletia o que eu não conseguia ver em mim mesma. Ela não estava pedindo algo que eu pudesse simplesmente ignorar ou desculpar, algo que fosse possível com uma simples mudança de atitudes. Ela estava me mostrando o abismo, a cratera profunda que existe entre nós, entre eu e ela, entre as nossas vidas e nossas histórias. Ela estava me forçando a ver as camadas que existiam sob a superfície das minhas crenças, de como o racismo não era um evento isolado, mas algo que estava nas estruturas, nas conversas diárias, nas piadas inocentes que se repetiam em minha casa e na sociedade às vezes. À noite, enquanto meus pais dormiam, eu me sentava na cama e pensava sobre tudo aquilo. Era como se a vida tivesse mudado de perspectiva, como se eu estivesse vivendo duas realidades ao mesmo tempo. Uma era a realidade confortável de minha casa, onde a conversa sobre raça era quase inexistente, e a outra era o peso da realidade, daquelas palavras, daquelas que a sociedade se acostumou a ignorar e que ela não deixava mais que eu ignorasse. Certa manhã, algumas semanas depois, eu a vi novamente. Ela estava ali, sozinha, em um canto do pátio da escola, com um livro nas mãos. A cena parecia tranquila, mas havia algo em sua postura que dizia que ela não estava ali por escolha. Eu sabia que ela carregava um mundo inteiro dentro de si e estava guardando aquilo para si, mas ao mesmo tempo queria mostrar a alguém. Eu me aproximei, sem saber muito bem o que dizer, mas a necessidade de falar parecia urgente, como se fosse uma cobrança interna, uma responsabilidade que eu não sabia como explicar. Você quer conversar? Eu perguntei, quase engolindo a própria voz. Ela levantou os olhos lentamente e, naquele momento, eu senti o peso da história dela como um golpe direto. Não foi a resposta que eu esperava. Não foi um sorriso ou um olhar de alívio. Foi um olhar direto, pesado, com algo mais profundo. Como se ela soubesse que eu estava ali não por ela, mas por mim, para aliviar minha culpa. Não, ela respondeu, e a palavra saiu com uma calma assustadora. Você não quer conversar. Você quer entender? Essas palavras me queimaram, e eu não sabia o que dizer em resposta. Ela se levantou e, sem dizer mais nada, se afastou, deixando-me ali, sozinha com o peso do que ela havia dito. Eu sabia que ela estava certa. Eu não queria conversar. Eu queria entender. E talvez isso fosse ainda mais cruel. Eu passei os dias seguintes refletindo sobre aquelas palavras. Eu tentei me justificar para mim mesma, tentei imaginar uma saída, uma maneira de me afastar, de voltar para a minha vida de antes. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais eu percebia que não havia como voltar atrás. Eu estava presa a algo muito maior do que eu poderia controlar. Aquela mulher, aquela carta, aquele olhar, eles estavam me marcando de uma maneira que eu nunca tinha imaginado.
Havia um silêncio agora entre mim e ela, algo que não havia antes, algo que eu nem sabia se poderia quebrar. O silêncio de alguém que não quer mais fazer parte de uma mentira, de uma verdade que foi imposta sem que eu tivesse sido consultada. E aquele silêncio me consumia. Era como se ela tivesse me dado o maior dos presentes e, ao mesmo tempo, o maior dos fardos da pressão aumentava. A pressão de olhar ao meu redor e começar a enxergar a realidade que nunca tinha notado. O racismo não estava apenas nos olhares dos outros, nas palavras agressivas que eu escutava às vezes na rua. Não, ele estava em mim, nas minhas atitudes, nos meus medos, nas minhas omissões. E enquanto eu tentava entender tudo o que ela havia me mostrado, o peso disso estava me esmagando. Certa noite, depois de mais um dia de luta interna, eu decidi ir até ela. Eu precisava falar, precisava dizer algo, qualquer coisa. Fui até sua casa, hesitante, com as mãos tremendo e o coração batendo rápido. Quando a encontrei, a sensação de estar invadindo o espaço dela me fez sentir como uma intrusa em sua dor, alguém que só estava lá porque não conseguia mais suportar sua própria culpa. Ela me olhou com a mesma expressão de antes, sem qualquer surpresa, como se já soubesse que ou voltaria. Eu não entendi antes. Eu disse, finalmente, mas agora. Eu estou tentando. Ela me olhou profundamente, mas não disse nada. O silêncio entre nós não foi desconfortável, mas cheio de significado, como se fosse o único espaço em que realmente poderíamos nos conectar. Ela não precisou dizer mais nada. O que eu precisava entender, o que eu precisava aprender, estava claro. E eu sabia que, embora minha vida fosse voltar ao normal, a dela jamais voltaria. Eu voltei para minha casa naquele dia. Mas não era a mesma casa. Nada parecia ser como antes, até mesmo as paredes tinham um tom diferente, mais opaco, mais pesado. Minha mente estava cheia de imagens e palavras que não consegui mais apagar. Palavras que a sociedade inteira me ensinou a ignorar, mas que agora estavam cravadas em mim, em cada pensamento, em cada ato, em cada respiração. Nos dias seguintes, eu passei a observar mais do que nunca, comecei a ver as coisas que antes eram invisíveis. As piadas sobre o jeito deles, as conversas sobre os outros, os estereótipos que fluíam sem que ninguém se desse conta, como se a naturalidade com que essas coisas eram ditas fosse a pior parte. Quando meus amigos falavam, quando meus pais falavam, eu ouvia algo completamente diferente. Eu não conseguia mais ignorar. E a mulher que havia me desafiado, ela continuava ali, mas agora, em vez de ser apenas alguém distante no corredor da escola, ela estava viva dentro de mim, na minha cabeça, e eu sabia que não poderia voltar atrás. Eu tinha que fazer algo. Não por ela, mas por mim. Eu precisava entender o que estava acontecendo, o que eu estava vivendo, o que eu estava perdendo. No entanto, as palavras que ela me entregou continuavam pesando sobre mim. E ao longo daquelas semanas, eu comecei a perceber que aquela dor dela era a dor de todas as mulheres negras ao meu redor. Ela não estava sozinha. Eu me lembrei das mulheres que trabalhavam na casa da minha avó, das empregadas que sempre falavam baixo, que sempre carregavam um fardo que parecia invisível aos meus olhos, um fardo que eu nunca soubera ver antes. Agora, eu via, e a dor parecia insuportável. A dor de carregar um peso invisível, a dor de ser tratada como se fosse menos do que eu, menos do que todos ao meu redor. Mas havia algo mais, algo que eu não conseguia entender de imediato. Quando me vi novamente com ela, em uma das poucas vezes em que nossos caminhos se cruzaram naquele semestre, ela não parecia mais a mesma. Ela estava diferente, mais distante, mais fechada. Como se eu fosse uma memória que ela tentava apagar, uma lembrança que ela preferia esquecer. Eu não podia culpá-la. Afinal, eu havia sido a pessoa que, mesmo depois de tudo que ela me disse, não sabia como agir, como mudar a história. O que eu tinha para oferecer? E que era parte do sistema que a sufocava, que era parte da história que a feriu. Ou me aproximei dela, mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela olhou para mim com um sorriso amargo. Não era um sorriso de amizade, mas um sorriso de quem sabia exatamente quem eu era, quem sabia o que eu tinha dentro de mim.
Eu era uma decepção, um reflexo daquelas que vieram antes de mim, aquelas que não viam, aquelas que apenas olhavam para o lado. Você não entende, não é? Ela perguntou, e as palavras dela foram como facas que se cravaram em meu peito. Não há nada para entender, a não ser a verdade. Eu fiquei em silêncio, porque ela estava certa. Eu não entendia. Eu nunca entenderia o suficiente. Eu nunca poderia entender completamente o que era ser ela, viver o que ela viveu, carregar o que ela carregava. Eu estava profundamente perdida dentro de mim mesma, sem saber o que fazer com tudo aquilo. A verdade é que a dor dela não estava em mim, ela nunca esteve em mim. A dor dela estava na história, naqueles que vieram antes de mim, naqueles que nos construíram, nos ensinaram a olhar para os outros com desprezo, com medo. E, em algum ponto, eu me dei conta de que a dor dela não podia ser resolvida por mim. Eu não poderia apagar o que estava feito, nem mudar o que acontecera. O peso da verdade era o peso de todas as gerações. E eu não tinha como repará-lo. Eu olhei para ela e, pela primeira vez, vi o quanto ela estava cansada. Cansada de ser a resistência, cansada de lutar por algo que a sociedade inteira parecia estar fazendo questão de apagar. Eu, uma simples observadora, uma espectadora da dor alheia, finalmente compreendi que nada daquilo tinha a ver comigo. Tinha a ver com ela, com todos os outros, com o sistema que a oprimia. Eu era apenas uma testemunha e, naquela tarde, me senti impotente como nunca antes. Eu tentei falar, tentei expressar alguma forma de arrependimento ou de compreensão, mas as palavras saíam desconexas, sem sentido, como se, por mais que tentasse, eu nunca conseguiria expressar o que eu realmente sentia. Ela me olhou por um longo momento e depois, sem dizer mais nada, se afastou. Eu fiquei ali, sozinha, no meio daquele corredor, com o coração pesado, com a mente cheia de perguntas que nunca teriam respostas fáceis, e naquela noite me dei conta de algo que eu nunca havia compreendido de verdade. A culpa que eu sentia não era minha. Ela não deveria estar sobre os meus ombros. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia me afastar. A mudança começava ali, dentro de mim. A luta não era para reparar o que aconteceu, mas para entender o que eu podia fazer, para não perpetuar mais aquilo. O mundo não era mais o mesmo, e eu também não era mais a mesma. Eu sabia que, a partir de agora, qualquer coisa que eu fizesse, qualquer passo que eu desse, não poderia ser em vão. E, apesar de não saber como consertar tudo, havia uma verdade que eu finalmente compreendia. A mudança começa dentro de nós, naquilo que somos e naquilo que nos tornamos. Os dias após aquele encontro foram um misto de revolta silenciosa e transformação interna. Eu me via como uma observadora de um mundo que, finalmente, começava a entender, mas, ao mesmo tempo, parecia estar fora de meu alcance. A dor dela já não era apenas a dor dela. Ela havia se espalhado por mim, por todos ao meu redor. Não havia mais como voltar atrás. Eu não poderia mais ser a mesma, não importava o quanto eu tentasse. O olhar dela ainda estava comigo, marcando minha mente como uma cicatriz invisível, mas que não se apagava. Eu passei a pensar muito sobre a relação entre a dor e a resistência. Eu via as manifestações dela em minha própria vida, nas interações cotidianas, nos olhares furtivos, nos silêncios pesados, no modo como certas pessoas olhavam para mim quando passavam. Eu sabia que havia algo de profundamente errado no modo como o mundo me mostrava o lugar que eu deveria ocupar, mas, mais importante, o que ele esperava das outras pessoas, das outras mulheres. Como se fosse natural, como se fosse uma regra não dita que as pessoas de cor, aquelas como ela, sempre seriam a resistência, sempre seriam as que carregariam o peso de uma história que nunca foi delas, mas que elas nunca poderiam esquecer. E eu estava aqui, tentando entender, tentando encontrar meu lugar em uma história que não era minha, mas que eu, agora, sabia que precisava contar. Não pela redenção, não pela aprovação de ninguém, mas porque, se eu não fizesse isso, o que eu era antes se tornaria ainda mais insuportável. Eu precisava agir. Eu precisava dar algum sentido ao que havia aprendido. Mas agir, como eu logo descobri,
Não era fácil, porque o sistema que ela tanto me mostrava, aquele sistema invisível que se disfarçava nas pequenas falas, nas conversas que passavam despercebidas, não estava apenas em mim. Ele estava em tudo, nas coisas que diziam sobre eles, nas piadas inocentes e na maneira como as pessoas, de uma forma ou outra, achavam normal fazer com que os outros se sentissem pequenos, menos. Era uma verdade dolorosa e esmagadora. Eu sabia que a transformação não aconteceria de imediato, que minhas palavras poderiam parecer vazias, que qualquer tentativa de mudar seria recebida com desconfiança, com resistência. Eu sabia que não podia esperar que a sociedade, em um estalar de dedos, mudasse suas crenças, seus comportamentos. Mas algo dentro de mim havia se libertado. Algo dentro de mim havia sido despertado para a necessidade de contar a história de uma dor que não deveria ser invisível, de uma resistência que não poderia ser ignorada. E, mais do que isso, a história de quem eu era e quem eu decidia ser a partir daquele momento. Quando nos encontramos novamente, o ambiente estava diferente. Ela estava mais tranquila, talvez mais distante, talvez mais forte. Ela tinha os olhos um pouco mais cerrados, como se o mundo ao redor fosse mais difícil de atravessar. E, por mais que o silêncio entre nós fosse pesado, havia uma compreensão mútua. Eu sabia que não havia mais palavras necessárias, que nada poderia ser dito que mudasse o que ela já sabia. Eu estava no processo de me tornar quem deveria ser. E talvez, no fundo, ela já tivesse entendido isso. Eu sei o que você está tentando fazer, ela disse, com uma voz baixa, mas firme, como se, naquele instante, ela me visse de maneira que ninguém mais jamais teria visto. Mas você nunca será capaz de fazer tudo o que é necessário. O que é preciso não é uma mudança superficial, não é um reconhecimento. O que é necessário é o fim do ciclo. Eu olhei para ela e, pela primeira vez, vi o peso daquelas palavras. O fim do ciclo. Não seria algo fácil. Não seria algo que poderia ser resolvido com uma mudança de atitude em um dia, em uma semana. Era um processo longo, um processo que exigia um enfrentamento constante da história, da dor, do sistema. Era um trabalho que não teria fim, porque o racismo não se apaga em uma única geração. Mas era um começo. E talvez isso fosse tudo o que ela queria que eu visse. Eu vou fazer o que puder. Eu respondi, tentando acreditar nas minhas próprias palavras, e ela me olhou por um momento, quase com um sorriso, como se soubesse que minhas palavras ainda eram frágeis, mas também sabia que estavam carregadas de uma intenção sincera. Eu nunca mais vi a mulher depois daquela conversa, mas, de alguma forma, ela se manteve comigo. As lições que ela me ensinou continuaram a reverberar em cada passo que eu dei, em cada escolha que eu fiz. A história dela, a dor dela, a resistência dela se tornaram a minha própria luta. Eu sabia que minha jornada estava apenas começando, mas também sabia que ela me havia mostrado o que eu nunca teria visto sozinha. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas a mudança, mesmo que silenciosa e gradual, começa com a disposição de ver o que antes não podia ser visto. E, no final, não era sobre ela ou sobre mim. Era sobre todos nós. Era sobre o fim do ciclo. E essa era a verdade que eu precisava carregar, a verdade que agora estava em minhas mãos. Eu não sabia qual seria o próximo passo, nem se algum dia eu conseguiria cumprir a tarefa que ela havia deixado em minhas mãos. Mas, por alguma razão, sentia que, finalmente, eu estava no caminho certo.